A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala, o pastor Odemir Emílio, passando para mais um momento de oração e meditação da palavra de Deus na madrugada. Está comigo aqui minha esposa, a pastora Silvia, para assim estarmos intercedendo por sua vida e juntos buscarmos ao Senhor para que Ele venha assim continuar cuidando de cada detalhe da minha e na sua vida. Eu quero meditar nesta madrugada, queridos, João capítulo de número 4, que diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus.
mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivera falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vedes um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Queridos, essa palavra, ela é muito linda. Cada verso. Mas o que me chama a atenção é esse verso de número 3, verso 4. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Quando ele chega naquela fonte, ele encontra, escute bem, ele encontra uma mulher cansada de estar ali, de ter que ir ali buscar aquela água, e se inicia um diálogo, meio que sem querer aquela mulher dialogar com Cristo, mas ele puxa assunto, e cada momento que passava, aquela mulher estava sendo curada. Escute, estava sendo curada. No diálogo, queridos, diz que Jesus oferece, ou seja, pede água para ela. Ela reluta por ser mulher, por ser judia, ou seja, samaritana, e Jesus judeu. E em seguida Jesus diz que se ela descobrisse, se ela conhecera o dom de Deus, se ela soubesse quem estava lhe pedindo algo, ela queria pedir. A mulher coloca dificuldade, porque ela diz que Jesus não tinha com que tirar água, o poço era fundo. Se ele era maior do que o pai Jacó. Mas ele disse, ele tocou naquilo que aquela mulher precisava. Ele disse: quem beber dessa água aqui, olha, amanhã está com sede novamente, daqui a pouco está com sede novamente. Mas a água que eu lhe der é diferente. A água que eu der não vai precisar você retornar mais aqui. Isso interessou aquela mulher. Interessou porque era um diálogo de como isso, como o senhor consegue fazer isso, fazer aquilo? Não, você não pode falar comigo. Mas o que chama a atenção é que aquela mulher, ao encerrar o texto, no verso 29 diz assim: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito.
Então o diálogo vai mais além daquilo que nós imaginamos. Ou talvez ela tenha dito isso por conta de Jesus tocar na sua área conjugal, na sua área sentimental, na intimidade dessa mulher, aonde ninguém conhecia. E quando Jesus pede, ou quando ela pede para tomar desta água, Jesus fala para ela buscar o seu marido. Queridos, é normal quando a pessoa não quer que esse assunto se prolongue, ela vai tentar mudar de assunto. Ela arruma um meio de mudar de uma forma repentina. Essa mulher fez isso. Quando Jesus assim pede para ela buscar, para ela trazer o seu marido. Aquela mulher no verso de número 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher muda de assunto. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Tem horas que a pessoa diz: eu vou mudar de assunto porque eu vou me livrar dessa situação, mas é o próprio Deus conduzindo essa pessoa para este assunto. Ei, queridos, é sobre adoração. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus. Está vendo que Jesus ele não traz a mulher de volta para o diálogo do vai buscar o teu marido, do diálogo você teve um monte de marido. Não. Jesus disse: é isso que você quer conversar? É sobre isso? Vamos conversar. É sobre isso que você quer dialogar? Vamos. Escute, querido. Jesus estava curando a alma daquela mulher e ela nem imaginava. Jesus estava curando o espírito daquela mulher e ela nem imaginava. Então vamos conversar. Ela disse: nossos pais adoraram neste monte. Intrigas antigas. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio do judeu. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Meu querido, meu amado, minha irmã em Cristo, meu irmão em Cristo, talvez a sua alma, independente das suas práticas, independente da Samaria que você está vivendo, terra que não é permitido Jesus entrar. Talvez você esteja vivendo
o momento mais sombrio da sua vida. Um momento de isolamento, onde a sua alma diz: se isola. Porque aí nós ficamos aqui isolados e ninguém fica sabendo o que está acontecendo. O que está acontecendo conosco. Porque, querendo ou não, no subconsciente, há um diálogo entre a tua alma e o teu espírito. Escute, talvez você esteja atravessando um momento que já não tem mais adoração. Já não tem mais adoração porque você fica naquela confusão. Poxa vida, o que é adoração? Onde eu devo adorar? Onde eu devo buscar? Escute, a relação não é com coisas. O relacionamento aqui é com o Deus que procura verdadeiros adoradores para assim o estar adorando, em espírito e em verdade. O Senhor está dizendo: o meu Pai está procurando. O meu Pai está procurando quem está com a alma pronta, o espírito pronto para o adorar. Que o adore em espírito e em verdade. Passou por quê em espírito e em verdade? Porque não só em espírito. É porque precisamos adorar ao Senhor à luz da Bíblia, à luz da verdade. Porque senão vamos ingerir-nos. Vamos colocar dentro de nós coisas que não é verdade. Coisas que contaminarão a nossa adoração, o nosso espírito. O Senhor sabe como está a sua alma. O Senhor sabe como está o seu espírito. O Senhor sabe que nem força você tem mais para adorar. Mas, nesta madrugada, Ele senta contigo na beira deste poço. Ele senta contigo na beira deste poço e diz para você o seguinte: eu conheço a tua história. Eu vou repetir. Ele senta contigo na beira deste poço e diz: eu conheço a tua história. Eu sei o teu currículo está... Escute, o currículo daquela mulher já dizia, pelo fato de ela estar ali, meio-dia buscando água. O sol de Israel. O sol da Palestina, só a misericórdia. Meio-dia. O currículo dela já dizia: não era para você estar aqui. Aleluia. Não era para você estar isolada, se escondendo, com medo que alguém viesse lançar em rosto alguma coisa. Ei, o Senhor nesta madrugada, Ele senta na beira deste poço e diz que, independente do seu currículo, Ele vai transformar você em um adorador, que irá adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus, Ele senta na beira deste poço, homem. Ele senta na beira desta fonte, mulher. E diz: esse recurso que você está indo atrás,
É um poço sem fundo. Você vai hoje, vai ter que voltar amanhã, depois. Olha os seus recursos indo embora, seu capital indo embora. Mas o Senhor disse para aquela mulher e diz para mim e para você: cheguei na beira deste poço. Cheguei na beira desse poço para dar um basta. Cheguei na beira desse poço para arrancar a opressão, depressão, arrancar essa angústia que te sufoca e colocar dentro desse peito uma adoração em espírito e em verdade. Ei, você vai adorar sem dor. Você não depende de um lugar para adorar, você é o lugar da adoração. Você não depende de um ambiente para adorar ao Pai em espírito e em verdade. Por isso, que prisão não prende um adorador. Aleluia, porque quando ele aciona a adoração em espírito e uma adoração bíblica, em verdade, o céu se move. O céu se move. Aleluia, onde está um adorador de verdade, ele nunca estará sozinho. Ora diga, Daniel. Ora diga, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Ora diga, José. Ora diga, Paulo e Silas na prisão. Aleluia. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Pastor, eu não tenho força mais para nada. Pastor, eu não tenho força para reagir. Pastor, eu não tenho força. Não tenho forças. O Senhor desce neste poço, nesta madrugada. O Senhor desce neste poço, nesta madrugada. E após aquela mulher beber da água, aleluia. Após aquela mulher ver o resultado desta água, impulsionando ela para cima, para a vida eterna. Aleluia. Ela se vê na obrigação de fazer com que essa água jorre sobre sobre aqueles que estavam à sua volta. A primeira coisa que nós falamos, essa mulher chega com um currículo. Essa mulher chega com um cântaro para buscar. Mas o verso 28 diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Isso é fé. Isso é fé. Isso é ela dizendo: ele me libertou. Ele me libertou. Ele disse que eu não preciso voltar mais aqui. Ela largou o cântaro. Aquele cântaro que eu imagino quando ela olhava para aquele cântaro e dizia: eu vou ter que ir lá naquele poço hoje. Se encontrar fulano, se encontrar Beltrano, se eu encontrar. Aleluia. Mas foi o dia de encontrar Jesus. Foi o dia de Jesus encontrar ela. Aleluia. Talvez você esteja dizendo: mais um dia vai amanhecer. Mais uma segunda-feira. Mais uma semana. E eu vou ter que enfrentar o sol do meio-dia. Eu vou ter que ir no lugar da vergonha, no lugar do poço, onde eu posso encontrar alguém que não gostaria de encontrar.
Mas eu quero dizer, já é esse meio-dia. E você encontrou Jesus. E Jesus te encontrou. E diz para você: levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Então somente bebe desta água. E te farei de ti um grande adorador. Que adore ao Pai em espírito e em verdade. A palavra é: o Pai te achou. O Pai te encontrou, adorador. Dói. Machuca, machucou, feriu. Mas aquele que sara, Jeová Rafa, aquele que sara os traumas e feridas, ele chegou nesta madrugada. Eu quero orar com você. A pastora vai estar intercedendo, vai estar orando. Eu estarei aqui em concordância com ela. Ei, adorador, o Senhor está aí, do lado do poço. E faz o seguinte, adorador. Aleluia, eu sinto a presença. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença. Então faz o seguinte, conversa com Ele. Conversa com Ele. Quem não sabe, hoje é o dia de você largar o cântaro. Aquele cântaro do pecado que te machucava tanto. O Senhor foi em Samaria para isso. Para entrar no quarto que ninguém entrava. Para entrar naquela página que ninguém lia. Naquela gaveta que ninguém via. O Senhor sabe o quanto que você precisa de libertação. O Senhor sabe o quanto que você precisa se libertar. Por isso, nesta madrugada, Ele chegou. Aproveita neste momento. Bebe desta água. Cada diálogo, cada palavra que você for falando na sua oração, é um gole que você está tomando. E nunca mais vergonha, nunca mais desprezo, nunca mais você sentirá essa angústia perturbadora dentro do teu peito. Pastora Sofia. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te louvamos por tua palavra nesta madrugada. Senhor, só o Senhor vai em Samaria. Só o Senhor para falar conosco no poço. E nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Senhor, nesta madrugada, vai de encontro àquele coração ferido, machucado, oprimido. O Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que cura as feridas da alma. Aleluia. O Senhor é aquele que enxerga por dentro. Ah, Senhor, levanta este adorador. Levanta esta adoradora nesta madrugada. Vai de encontro à vida de cada um, Senhor. O Senhor sabe como cada um se encontra. Tanto, Senhor, que só o Senhor sabia da vida daquela mulher, de uma forma diferente. Todos sabiam da vida dela para questionar, para julgar, para passar de longe. Mas o Senhor a conhecia de uma forma para libertar, para transformar, para colocar de pé e transformar numa adoradora. Senhor, o Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor sabe tudo o que se passa dentro de cada um. Julgam, criticam, questionam por fora. O Senhor olha por dentro. O Senhor estende as mãos. O Senhor faz uma obra linda dentro de cada uma obra redentora dentro de cada um, Senhor, e transforma, e põe um novo cântico nos lábios de cada um, Senhor, Glória. E nos ensina a te louvar e te adorar em espírito e em verdade, porque conhecendo a verdade, o Senhor é a verdade.
O Senhor vem com a tua presença sobre nós, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, e o teu Espírito Santo nos ensina, nos exorta, nos corrige, nos consola, nos orienta, nos direciona a te louvar melhor, a te exaltar melhor, a te adorar melhor, Senhor, a fazer melhor para ti. Senhor, o Senhor sabe como cada um se encontra nessa madrugada. Vai de encontro, Senhor, aquele coração oprimido, Pai querido, que não sabe o que é, Senhor, não sabe mais como louvar, como orar, como buscar. Senhor, estende as tuas mãos. A tua palavra diz que é um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás, ó Deus. E o Senhor não despreza aquele coração contrito e quebrantado na tua presença. Por isso, Senhor, nós te pedimos nesta madrugada. Levanta, Senhor, aquele que está prostrado diante de um poço. Ah, Senhor, levanta aquele que está prostrado na sua Samaria. Cada um, Senhor, cada um tem uma Samaria, cada um tem uma história. Cada um tem uma luta, cada um tem uma dificuldade, cada um tem um problema diferente um do outro. Mas o Senhor é aquele que soluciona, o Senhor é aquele que resolve, o Senhor é aquele que ameniza a dor, o Senhor é aquele que cura a ferida, o Senhor é aquele que levanta, que restaura, o Senhor é aquele que toma pela mão direita e chama pelo nome a cada um. E ainda diz que somos teus, Senhor. Pai querido, por isso nós te pedimos nesta madrugada. Alcança cada vida, abraça de forma que essa pessoa venha, Senhor, ouvir esta palavra, Senhor, orar juntamente conosco e sentir o teu abraço, sentir-se amado porque o Senhor ama, porque o Senhor Senhor cuida. Ah, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, dá o abraço, Senhor, que esta pessoa ainda não recebeu de ninguém. Traz o consolo que esta pessoa não recebeu de ninguém. Ou às vezes espera receber daquele que não tem, daquela que não tem. Ah, Senhor, quantas das vezes, Senhor, Pai querido, podemos nos afundar num poço esperando o abraço daquele que não tem, esperando uma palavra daquele que não tem, esperando o estender da mão daquele que não tem, ao invés de olharmos para Ti. Ao invés de olharmos para o alvo, para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor tem o abraço que esta precisa. O Senhor tem o afago, o carinho que precisamos. O Senhor tem a palavra que levanta. O Senhor tem a mão estendida. O Senhor tem a água que lava, que limpa, que purifica. Porque enquanto tomamos dessa água, Senhor, toda a sujeira que fica dentro, armazenado dentro de nós, sai para fora. E aquilo que é de Ti, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, que é agradável, entra dentro de nós. Por isso, Senhor, nós te pedimos, dá de beber nesta madrugada. Dá de beber a alma sedenta, ao coração aflito, a alma angustiada. Dá de beber, Senhor, para que essa pessoa nunca mais se prostre neste poço. No poço da angústia, do desprezo, Senhor, da má compreensão, da palavra mal interpretada. Senhor, que essa pessoa nunca mais se prostre, mas que se ponha de pé e levanta como adorador, como adoradora nesta madrugada. Põe um novo cântico nos lábios do teu filho e da tua filha, para entoar um novo cântico a Ti, para Te louvar e Te adorar em espírito e em verdade. Este é o nosso pedido, Senhor, o nosso agradecimento nesta madrugada, o nosso agradecimento. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor abraçou a alma que precisava. O Senhor restaurou aquele que precisava. O Senhor curou aquele que precisava. O Senhor estendeu as mãos. O Senhor colocou de pé aquele que estava prostrado, aquele que perdia a esperança, aquele que não tinha mais fé. Senhor, acrescenta a fé. Nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Dá uma madrugada abençoada para os teus filhos, uma semana de vitória, uma semana produtiva na tua presença. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Compartilhe com alguém. Abençoe alguém que está sofrendo com aquela vida isolada. Talvez eu não possa ir, você não possa estar indo até essa pessoa, mas esse áudio pode.
e vidas podem ser transformadas. Você pode socorrer alguém. Deus abençoe em Cristo Jesus.